Olá a todos! Estamos dando continuidade à lei do desdobramento do tempo e lógica global convergente. Neste vídeo, vamos apresentar as informações básicas para praticar o observatório. Embora a sequência apresentada nos vídeos de Alejandra Casado tenha sido a metodologia antes do observatório, preferimos inverter a ordem por uma razão bem simples. O nosso entendimento é que, da forma que vimos apresentando a lei do desdobramento do tempo no Brasil até agora, fica mais fácil para todos iniciar a prática pelo observatório ao invés da metodologia. Além do mais, ouvindo os programas de rádio e também vendo o vídeo de Alejandra Casado, no qual apresenta uma nova versão do observatório, percebemos que ela recomenda que a metodologia seja deixada em segundo plano, passando o observatório a ser o principal suporte externo da aplicação da lei. Para que assimilem melhor o que estamos dizendo, é importante mostrar qual a finalidade tanto da metodologia quanto do observatório. Percebam que ninguém terá prejuízo ao fazer da forma que estamos sugerindo. Pelo contrário, melhorará muito o aproveitamento. Para isso, é necessário que entendamos a estrutura completa da lógica global convergente, que forma a sua base de sustentação. A primeira coisa que devemos ter clara é que a lógica global convergente se sustenta em 6 pilares, que são a ressonância, a derivação noturna, as quarentenas, a metodologia, o observatório e o calendário. O que poderíamos relembrar sobre cada um desses pilares? A primeira coluna, por assim dizer, é a ressonância, que é a base de tudo. Ela significa a internalização, aquele sentimento de que tudo isso que está sendo dito tem muito a ver com você, mesmo que não entenda tudo. Essa é uma vibração que vem de dentro, não é crença. Podemos dizer que a ressonância inclui reconhecer o desdobramento e saber que é uma frequência que maneja o consciente, mas não é consciente. Se conseguirmos nos alinhar com essa frequência, estaremos captando assim essa ressonância. Se não a reconhecemos, com certeza permaneceremos em nossa ressonância linear, a qual está identificada dentro do desenho da identidade e baseada nos 4 erros de Hammer. De nada adiantará alguém tentar convencê-lo, nem mesmo você. Se nós precisarmos de testemunhas e provas de que isso funcione, é sinal de que não estamos reconhecendo o desdobramento. Nesse caso, é melhor continuar no mundo dos programas em que estamos vivendo, vendo telejornal, telenovela e praticando tudo o que realmente sentimos que nos diz respeito. Assim, a ressonância ou a falta dela o levará a decidir a seguir ou não em frente com a lei. Tomada a decisão de seguir em frente com a lei, o passo seguinte é a derivação noturna. A derivação noturna é a entrega do seu passado, da sua história, da sua vida, dos seus erros e de tudo aquilo que você acredita ao vazio, ao que também chamamos de ser original, o ponto hiperconvergente, o plano 7. A derivação noturna já foi abordada nos vídeos anteriores e sabemos que deve ocorrer no momento em que vamos dormir. No momento anterior ao entrarmos no sono paradoxal, podemos estabelecer o contato com o espaço vazio através de uma abertura temporal que nos permite viajar no tempo. Nesse momento, teremos em um só tempo, presente, passado e futuro, e temos a oportunidade de encontrar respostas para as questões existenciais da vida, inclusive e principalmente para o nosso propósito de vida. Derivar é tornar o nosso receptor, ou seja, o nosso cérebro, disponível para o emissor fora da existência, o abstrato, dando lugar à incerteza. Emissor fora da existência, entenda-se como o que estávamos chamando de ser original. A lei vem evoluindo ao longo desses tempos que a estamos praticando, e o seu foco agora é a disponibilidade do receptor, ou seja, fica mais evidente a importância da derivação, do acesso ao abstrato. Com isso, estaremos saindo da lógica linear para a lógica não linear. As quarentenas são a contagem do tempo durante o qual nosso corpo se prepara para receber a nossa nova versão.
Já explicamos isso, mas podemos renovar esse esclarecimento dizendo que uma doença, por exemplo, para ser curada, às vezes necessita esperar o transcurso de 40 dias. Essa prática existe nas religiões e em outros momentos da vida do homem, e está também presente na lei do desdobramento do tempo. Ela marca o início da prática da lei, que é exatamente o primeiro dia em que é feita a primeira derivação noturna. Portanto, basta contar a partir do dia que você fez a primeira derivação noturna para acompanhar as quarentenas. A primeira quarentena estará completada quando chegar no 39º dia. O dia 40º refere-se ao início da quarentena seguinte. Com o tempo, a contagem das quarentenas vai perdendo importância e até mesmo nos esquecemos, mas no início é muito importante. As quarentenas estão associadas aos planos da lei, ou seja, a primeira quarentena corresponde ao plano físico e vai ressaltar aspectos físicos. A segunda quarentena está associada ao plano emocional, enquanto que a terceira tem a ver com o plano mental. O que ocorre é que a cada período desses, os nossos corpos físico, emocional e mental estão sendo preparados para uma nova versão da nossa percepção. Mas é importante ressaltar que não necessitamos aguardar 40 dias para praticar cada plano da metodologia. A metodologia pode ser praticada inteiramente até mesmo dentro da primeira quarentena, sem qualquer prejuízo. Portanto, a metodologia e as quarentenas não estão atreladas, apenas associadas. A quarta coluna da lei é a própria metodologia. Antes de adentrar nos seus aspectos práticos, é relevante esclarecer que o que efetivamente fazemos ao praticar a lei é estabelecer uma conexão entre o nosso cérebro, no seu aspecto consciente, com o inconsciente, que está no ar, no vazio, no universo. Ou seja, estamos praticando um sistema de comunicação entre o nosso cérebro e o inconsciente individual e coletivo, onde estão todas as informações e as novas ideias. Com isso, o que vamos alcançar é uma nova percepção, que vai mudar substancialmente a nossa vida, o nosso modo de ser e as nossas relações. A prática da metodologia objetiva equilibrar os eixos X e Y através do intercâmbio lógico de informações quânticas. Entretanto, repetimos, é importante esclarecer que, no momento em que estamos elaborando este vídeo, existe uma recomendação dos fundadores da lógica global convergente de que a metodologia deva ser deixada em segundo plano, dando lugar à prática do observatório, o qual pode substituir, nesse instante, a metodologia no papel de fazer essa integração do consciente com o inconsciente. Vamos falar então do calendário. O calendário é o que poderíamos chamar de sexta coluna da lógica global convergente. Apesar disso, vamos abordá-lo antes do observatório, já que ele é o foco principal deste vídeo. O calendário é exatamente o que a palavra diz. Um calendário é uma proposta de utilização de um novo calendário para as pessoas que ressoam com a lógica global convergente. Por enquanto, é importante saber que, além de contar o tempo, o calendário da lógica global convergente traz consigo uma linguagem de números pautadas na natureza dos planos da lei do desdobramento do tempo. O primeiro dia do calendário tem origem na data em que Alejandra Casado baixou em seu receptor o tema da lei do desdobramento do tempo, em 14 de outubro de 2012. Oportunamente falaremos mais sobre o assunto. A quinta coluna da lei, portanto, é o observatório. Para entender o observatório, é necessário fazermos uma breve retrospectiva sobre a lei. O desdobramento que nos ocorre é uma separação, já vimos isso. Separação do propósito com a experiência, da pergunta com a resposta, do masculino com o feminino, enfim. Separação dos tempos em passado, presente e futuro, que num plano de verdade estão unidos, são coerentes e coesos. E quando ocorre o desdobramento, a coesão, que é o aspecto feminino, se retira, e então cada elemento perde o sentido e a coerência que os mantinha em harmonia, passando cada elemento a sentir-se separado e ameaçado em consequência. A partir da separação, um elemento dá sentido ao conflito existencial de separação,
e dá suporte lógico aos 4 erros de Hammer, dando, em consequência, a origem à pergunta existencial que gera o desdobramento. Por isso, os circuitos lógicos do desdobramento se baseiam nos 4 erros. Assim, o observatório é um recurso de referência externa através do qual desenhamos circuitos lógicos em coerência, ou seja, promovemos a correção desses circuitos desdobrados. O observatório é o próprio circuito lógico dos universos originais, coerentes e coesos. É uma ferramenta da lei que nos dá uma clara perspectiva da lógica dos universos originais. À medida que o praticamos, estamos internalizando a torção do circuito de cada plano, onde estamos levando propósito à experiência e a torção do eixo Y, de integração de todos os planos. Utilizando essa referência externa, nossa percepção vai mudando a partir do inconsciente e nos dá uma perspectiva global com a informação do retorno. Ela nos auxilia, dando um esquema lógico aos circuitos que nos põem o tempo todo no ponto zero, que é o instante universal. Estar no ponto zero é reconhecer o aspecto vazio de si mesmo. Reconhecer os observadores de cada plano nos propicia um sistema de referência dos próprios planos e as suas diferentes características. Em resumo, o observatório faz uma espécie de preparação do nosso cérebro aos elementos da lei, permitindo que, mesmo não compreendendo seus aspectos técnicos ou transcendentais, passemos a perceber e nos beneficiar dos seus efeitos, abrindo espaço para a ampliação da nossa percepção. O objetivo desta ferramenta, por fim, é proporcionar à nossa neurologia outros circuitos e integrar circuitos de relações que transcendem ao aspecto linear da vida na qual vivemos e da lógica sequencial de organizar a informação que sempre utilizamos. Enquanto a metodologia, por envolver o uso do corpo, mexe mais com a parte energética, o observatório é absolutamente lógico. Para finalizar essa parte introdutória, é relevante ressaltar que, além desses 6 pilares, há outro fator que está cada vez mais presente e sendo valorizado na lógica global convergente, que é a numerologia dos planos. Essa numerologia nada tem a ver com a que estamos habituados. Ela representa uma relação entre os números dos planos. Além disso, os códigos telefônicos utilizados para ligações internacionais e locais dos países e das cidades, DDI no caso de ligações internacionais e DDD no caso de ligações nacionais, também estabelecem uma relação universal e mostram para cada nação ou lugar um papel, um propósito, um objetivo universal, um objetivo global na lei. Agora sim, estamos nos aproximando da prática do observatório, efetivamente. Mas mesmo assim, ainda há alguns conceitos que a gente precisa deixar muito claros. Começamos com a noção de lógica convergente e lógica divergente. Como já percebemos, quando ocorre o desdobramento, o movimento da essência desdobrada se dá de cima para baixo, pela esquerda da pirâmide. Ou seja, do ponto inicial da abertura temporal, o plano 7, para o plano 1. A esse desdobramento vamos chamar de lógica divergente, pois estamos em desdobramento. Estamos em divergência com o vazio, com o ser original. Como vimos anteriormente, no instante em que a essência desce, ela vive a experiência, converte o seu passado em combustível e inicia a subida do plano 1 para o plano 7, pela direita da pirâmide. Nesse caso, dizemos que estamos em movimento convergente, ou seja, lógica convergente. Outros 2 conceitos que devemos nos aprofundar são receptor e emissor. E isso vai ser bastante simples. Já sabemos que a lei do desdobramento e a lógica global convergente compõem um sistema de comunicação. E todo sistema de comunicação possui um emissor e um receptor.
Na lei, o receptor somos cada um de nós, através do nosso cérebro, enquanto que o emissor é o abstrato, é o ser original, é o vazio. O desenvolvimento do observatório será em uma folha de papel na qual desenharemos a imagem da pirâmide que até então vimos utilizando. Há detalhes que devem ser impressos no formulário, mas os circuitos devem ser desenhados manualmente pelo usuário uma única vez. Aí, cada vez que decidir fazer o observatório, deverá apenas passar o dedo ou um objeto sobre os circuitos desenhados, sem riscar novamente. Vamos preparar a folha do observatório na mesma ordem em que os dados são solicitados na hora de praticá-lo. O primeiro dado necessário é o nome da pessoa que vai praticar o observatório, que deve ficar na parte superior da linha que corresponde ao plano 1, dentro da pirâmide. A informação seguinte é a data de nascimento. Basta preencher o quadro com a sua data de nascimento. Logo a seguir vem o país de nascimento, o código telefônico do país. Depois a cidade de nascimento e o código telefônico da cidade, da região na qual a cidade se situa. Um outro dado que está previsto no modelo é a data de falecimento. Aqui nós vamos informar a data de falecimento da pessoa, se estiver fazendo o observatório de alguém falecido. Não é o caso e nem vamos abordar essa perspectiva. Dados sobre latitude e longitude em relação a Greenwich. Latitude e longitude são coordenadas geográficas. Essas coordenadas geográficas são convenções mundiais que dividem o globo terrestre. A latitude é a distância entre um ponto qualquer no globo terrestre e o Equador, e é medida em graus, minutos e segundos, de norte a sul, de 0 a 90 graus. O Equador corresponde ao grau 0, enquanto ao Polo Norte 90 graus norte e ao Polo Sul 90 graus sul. A longitude é a distância entre um ponto qualquer do globo terrestre e o meridiano de Greenwich, medida em graus, minutos e segundos, de leste a oeste, e de 180 graus. Ao meridiano de Greenwich corresponde a longitude grau 0. Qual a lógica de se utilizar coordenadas geográficas no observatório? A lógica é que precisamos informar a localização do ponto onde nascemos, e não basta apenas mencionar o nome da cidade ou o local. É importante informar as coordenadas geográficas de latitude e longitude. Na folha do observatório, a latitude sempre será a mesma obtida nos sites que prestam informação desse gênero, mas a longitude há uma modificação. Ao invés da linha de Greenwich, o referencial utilizado é a cidade de Paris, é a linha que passa por Paris. Daí chamamos de longitude Paris. Por longitude Paris foi definida a soma ou a subtração da longitude Greenwich com a longitude de correção indicada por Alejandra Cassado, que é 2 graus, 17 minutos, 32 segundos, a depender do local em que nascemos. Aqui é interessante falar que essa longitude de correção indicada por Alejandra Cassado é a distância de Paris à linha de Greenwich. Ou seja, se nós medirmos da nossa cidade, digamos que nós estamos em São Paulo e queremos saber a longitude, nós sabemos que a longitude é em cima de Greenwich, então tem uma distância. Como Paris está depois de Greenwich e Paris passa a ser a referência para a lei, nós vamos somar. Por isso aqui é necessário, é para completar a distância entre o ponto em que nascemos e a referência da lei. Por que Paris é a referência da lei? Porque a origem da lei do desdobramento é em Paris. Assim, se quisermos definir a nossa verdadeira localização em relação a esse ponto, ou seja, longitude Paris, devemos somar a longitude do local que nascemos
com referência a Greenwich, com a longitude de Paris, que é 2,1732. Por que somarmos ao invés de subtrair? Sempre que estivermos a oeste de Greenwich, deveremos somar esse número para alcançar o novo referencial. Os países que estiverem a leste de Greenwich vão ter dois comportamentos. Às vezes vão somar, às vezes vão subtrair. Não é o caso do Brasil, que está a oeste. Após a colocação das coordenadas, vamos lançar na parte superior a data de concepção da pessoa que está preenchendo o observatório. Essa data é obtida contando-se 10 meses para trás, incluindo o próprio mês de nascimento, ou 9 meses sem incluir o mês de nascimento. Continuando com a preparação do formulário, é hora de informar o número do documento do usuário do observatório. A recomendação é que se use o número da certidão de nascimento. Entretanto, sabemos da dificuldade de algumas pessoas de encontrar esse documento. Nesse caso, poderá ser utilizado carteira de identidade, registro geral, CPF, carteira funcional, qualquer que seja. Pronto, todos os requisitos para se iniciar o observatório foram atendidos. Agora é hora de começar a nossa viagem. A folha do observatório devidamente preparada deve ter esta aparência. Primeiro vamos fazer o observatório como exercício, explicando cada passagem e suas nuances, e depois faremos definitivamente. Agora nós chegamos no momento mais esperado deste vídeo, que é a execução do observatório. Percebam que o que está aqui neste observatório é o exemplo que nós já citamos anteriormente. Vamos usar o desdobrado chamando Georges Dartin, o documento 159.969, enfim, e todos esses dados aqui relativos a cada característica dele que nós vamos ler durante a execução do observatório. Percebam também que esse observatório aqui também está sem os circuitos que nós fazemos durante a apresentação. Então, a primeira coisa que devemos fazer é preparar esses circuitos nós mesmos. Não podemos pedir ninguém para preparar, nem executar no computador, porque ao executar com a mão, com a própria mão, nós estamos transferindo para esse observatório os nossos próprios erros. A gente vai fazer isso aqui uma única vez e guarda essa folha. E toda vez que for precisar fazer o observatório, usa essa mesma folha e ao invés de riscar novamente, vai apenas fazer por cima com o dedo ou com algo que indique. Então agora, como é a primeira vez, digamos que o Georges Dartin está fazendo o seu observatório pela primeira vez. Então, sendo a primeira vez, nós vamos apenas riscar os circuitos que nós vamos desenhar, que não exige nenhuma ordem, né? Nós vamos começar por aqui, mas não tem nenhuma regra para se começar, ok? Vamos para o plano 2. Vamos para o plano 3. É do jeito que der, não precisa fazer nenhum desenho específico. Os circuitos são esse aqui, né? E bem aqui, como nós sabemos, tem o plano 7. Plano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos com seus circuitos. E agora tem um circuito vertical que vem até o plano 4 ao plano 1. Do plano 4, do plano 7 ao plano 1. Do plano 1 ao plano 4 e do plano 4 ao plano 7. Então está aí. Está pronto, cada um faz o seu, guarda essa folha e sempre que for fazer o observatório, utiliza ela mesma. Apenas, lógico, a partir de agora, usando algo que não risque, para não borrar. Se você quiser riscar e fazer outras vezes, mas é interessante manter essa folha. Então nós vamos agora sim dar início ao observatório desta
criatura fictícia que nós estamos nominando aqui de Jorge D'Artan. Nós vamos também ter um arquivo em PDF, onde vai estar explicado toda esta sequência aqui, apesar de ter no vídeo. Vocês vão poder ter no site. Aliás, nós vamos criar um kit, esse kit inclusive será posteriormente colocado à disposição de quem quiser adquirir, onde vai ter toda a orientação do observatório, inclusive explicando detalhadamente, assim como nós explicamos nesse vídeo, sobre coordenadas, sobre data de aniversário, sobre data de concepção, enfim. Mas tudo está neste vídeo aqui também. Mas vamos começar então. Nós devemos partir do vértice desse triângulo, e dizer as seguintes frases. O emissor está fora da existência. O receptor está na existência de menor velocidade. Então, emissor, receptor, na existência de menor velocidade. Então, repetindo, o emissor está fora da existência. O receptor está na existência de menor velocidade. E aí nós dizemos o nome do desdobrado, que no caso aqui é Jorge D'Artan. E no caso de vocês, cada um vai dizer o seu próprio nome. Jorge D'Artan, nascido em 1º de agosto de 1979. No Brasil, 55 é o código de telefone do Brasil, código internacional de telefone, na cidade de Maringá, e o código telefônico da cidade de Maringá é 44. Latitude, 23 graus, é a latitude aqui, Greenwich, do lugar de nascimento, 23 graus, 25 minutos, 15 segundos sul. Longitude Greenwich, do lugar de nascimento, 51 graus, 55 minutos, 59 segundos oeste. Longitude Paris. A gente já explicou, a longitude Paris é a soma da longitude normal, que é de Greenwich, com aquela diferença que já foi estabelecida, que é a distância entre Paris e Greenwich. Então, longitude Paris, 54 graus, 13 minutos, 31 segundos oeste. Data de falecimento nós não é o caso, que o desdobrado não é um falecido, nem vamos tratar disso. E aí, data de concepção, 1 de novembro de 1978. Também tem aquela contagem para trás para a gente localizar esse número que foi ensinada no próprio vídeo. E aí nós, depois de dizer isso aqui, nós viemos para cá novamente. Plano de verdade. E aí vem a decisão de ingressar pela abertura temporal. Tudo isso nós já estudamos antes. Decido ingressar pela abertura temporal. E aí nós dizemos lógica divergente, experiência, combustível, lógica convergente. Eixo Y, documento 159.969, e já explicamos também que esse documento aqui pode ser qualquer documento que você tenha, mas preferencialmente deve ser o número da sua certidão de nascimento original, se não tiver, use qualquer outro. Eixo Y, ponto 0 do plano 1. Nós vamos iniciar o processo de subida do observatório. Nós entramos em desdobramento e agora vamos voltar através da abertura temporal. E aí começa a viagem. Aqui nós vamos para a direita. Primeiro observador de máximo futuro emissor. Voltamos, ponto 0 no plano 1. Primeiro observador de máximo passado, receptor, ponto 0 no plano 1. Primeiro observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 1. Primeiro observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 1. Primeiro observador de máximo futuro emissor,
ponto 0 no plano 1. Primeiro observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 1. E aqui nós fizemos 3 vezes e vamos fazer 3 vezes em cada um dos planos. Saindo do plano 1 nós dizemos eixo Y, ponto 0 do plano 2. E aí vamos para o lado do futuro. Segundo observador de máximo futuro, emissor, ponto 0 no plano 2. Segundo observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 2. Segundo observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 2. Segundo observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 2. Segundo observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 2. Segundo observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 2. Sempre 3 vezes. Claro, se você quiser fazer mais ou menos, não tem problema. Isso é uma referência. E caso a gente faça aqui por erro alguma vez menos ou mais, esse padrão está muito bom de 3. Eixo Y, ponto 0 do plano 3. Terceiro observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 3. Terceiro observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 3. Terceiro observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 3. Terceiro observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 3. Terceiro observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 3. Terceiro observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 3. Eixo Y, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 4. Quarto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 4. Eixo Y, ponto 0 no plano quinto. No plano 5. Quinto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 5. Quinto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 5. Quinto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 5. Quinto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 5. Quinto observador de máximo futuro emissor, ponto 0 no plano 5. Quinto observador de máximo passado receptor, ponto 0 no plano 5. Eixo Y, ponto 0 no plano 6. Aqui, no plano 6, a coisa muda um pouco. Nós sabemos que o plano 6 é o campo quântico. Então, é o campo onde as decisões de seguir em futuros repetitivos ocorrem ou a decisão de retornar ocorre. Então, aqui nós vamos chamar este ponto aqui de retorno e este ponto aqui nós vamos chamar de futuros. Porque quando nós estamos descendo, nós criamos N futuros para a nossa desdobragem, digamos assim. E quando nós estamos subindo, nós só temos um caminho, ir para o plano 7, que é o retorno. Então, saímos do plano 5, eixo Y, ponto 0 do plano 6. Sexto observador dos retornos, vamos chamar assim de observador dos retornos, sexto observador dos retornos, ponto 0 no plano 6. Sexto observador dos futuros, ponto 0 no plano 6. Então, do mesmo jeito aqui, observador dos futuros. Então, fizemos uma vez, ponto 0 no plano 6. Sexto observador dos retornos, ponto 0 no plano 6. Sexto observador dos futuros, ponto 0 no plano 6. Sexto observador dos retornos, ponto 0 no plano 6. Sexto observador dos futuros, ponto 0 no plano 6. Eixo Y,
ponto 0 do plano 7. Aqui ocorre o encontro das águas da experiência, que é este lado aqui, com as águas da vida, que é o retorno, a chegada no plano 7. Então, nós vamos dizer da seguinte forma: união das águas da experiência, quero crer que eu fiz 3, com as águas da vida. E agora nós fazemos no sentido contrário, união das águas da vida com as águas da experiência. 3 vezes cada um. Veja que nós fizemos 2 vezes. E aqui, chegando nesse ponto, nós vamos fazer a sincronização de todos os planos através do circuito vertical. E aí nós vamos dizer o seguinte: ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Novamente, ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. E aqui nós chegamos novamente no plano 7. E aí nós dizemos, ao chegar no plano 7, informa 28. Posteriormente vocês vão ter mais esclarecimentos sobre isso aqui. E dizemos também manifestação da nova versão. Que nova versão é essa? A nova versão de nós, como desdobrados, porque nós estamos indo aqui buscar o ser original. Nós iremos no vazio buscar uma outra percepção para a nossa vida. Então, ao chegar aqui novamente, depois de sincronizar na vertical pela terceira vez, os circuitos todos são 3, nós dizemos isso: informa 28, manifestação da nova versão. E aqui nós vamos descer, dizemos só o seguinte: eixo Y, que podemos até dizer ponto 0 do plano 6, e vamos fazer os circuitos agora para a esquerda. Percebam que nós iniciamos para a esquerda 3 vezes como fizemos, mas silenciosamente, não dizemos nada, apenas falamos na variação de um plano para o outro. Agora, eixo Y, ponto 0 do plano 5, e aí silenciosamente nós fazemos as 3 vezes relativas a esse circuito. Se por acaso eu cometer algum engano, entendam que tem que ser feito 3 vezes cada um. Não é que tem, deve. Eixo Y, ponto 0 do plano 4. E aí nós fazemos a viagem do circuito 3 vezes. Eixo Y, ponto 0 do plano 3. E aí nós fazemos a viagem silenciosamente, sem precisar dizer nada, 3 vezes. Eixo Y, ponto 0 do plano 2. E aí nós fazemos os 3 circuitos silenciosamente, como já foi dito. Eixo Y, ponto 0 do plano 1. Aqui, na verdade, nós estamos chegando no que é o plano 10, né? Nós fomos buscar o vazio, o ser original, para habitar a nossa vida. Então aqui nós vamos fazer da mesma forma, silenciosamente, os três circuitos. E ao chegar aqui nós vamos fazer agora, para finalizar, a sincronização de todos os circuitos através do eixo Y. Então, ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 1, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta. Ponto 0 do plano 7, pergunta. Ponto 0 do plano 4, resposta.
E aqui nós dizemos novamente, manifestação da nova versão do receptor na existência de menor velocidade. Ou seja, nós já não somos mais desdobrados. Nós trouxemos o vazio, nós trouxemos o ser original para habitar. Então nós temos outra percepção agora. Claro que essa percepção virá à medida que praticarmos esse sistema de comunicação, como a gente já disse. E agora eu queria fazer apenas algumas observações que podem ter gerado dúvidas. Cada plano desse tem duas funções. Claro, uma quando a gente está se desdobrando, quando a gente entra em lógica divergente, nós passamos por todos esses planos. E do mesmo modo, quando entramos em lógica convergente, nós subimos e passamos por todos os planos. Então, quando estamos descendo, cada plano tem uma função. Quando estamos subindo, os mesmos planos têm funções diferentes. O que a gente poderia dizer em relação a cada plano? O plano 6, por exemplo, nós já sabemos que é o campo quântico. O campo quântico é o campo das possibilidades, né? A gente já sabe que o campo quântico tem essa conotação aqui. Não está bem certo não, mas nos vídeos vocês sabem que o campo quântico dá essa volta aqui. Não vai ficar muito estético, mas o importante é que vocês entendam. Então nós temos aqui o campo quântico. No momento em que você está descendo, ele tem uma função de gerar futuros na sua vida. São essas repetições de experiências que nós temos. E quando nós estamos subindo em lógica convergente, nós vamos ter efetivamente o retorno à origem, o retorno à origem da nossa existência, digamos assim, do nosso propósito. Quando nós estamos descendo, o campo quântico, que é plano 6, quando nós estamos subindo, não é isso? Ele se transforma em plano 9. Naquela segunda sincronização, quando nós descemos plano a plano, desenhando silenciosamente, ele passa a ter o papel do nosso propósito. Então, no plano 6 também está o propósito da nossa existência, certo? Ele é manifestado a partir do plano 6. No plano 5, nós temos, quando estamos em desdobramento, é um plano que nós estamos fora da lógica, nós estamos em divergência. Então, é uma não lógica, digamos assim. Enquanto estamos em convergência, ele é o plano da lógica, efetivamente. É o plano da lógica, é o plano quando nós passamos a raciocinar com a lógica e não de uma forma programada, como a gente vem fazendo. Outra também é o plano 4. Nós sabemos que o plano 4 é um plano dos bloqueios, quando nós estamos em desdobramento, né? É o programa, aqui onde está o programa. Inclusive os 4 erros de Hammer se manifestam aqui. Todas as sensações que nós temos aqui nos 3 planos abaixo se manifestam aqui através do programa de uma identidade, né, que a gente pode chamar de identidade reativa, uma identidade resistente. Ela está aqui no plano 4. Enquanto que na convergência, quando nós estamos em comum acordo, nós estamos em convergência com a identidade primária, né, com o ponto 0, nós estamos efetivamente com uma identidade, mas uma identidade lógica, uma identidade não resistente, uma identidade que está disposta a ver o mundo de outra forma. No plano 3, que nós sabemos que é o plano mental, né? No plano 3 é o plano onde as reações ocorrem quando estamos desdobrados da nossa prática, do nosso dia a dia. Já no plano 3 é aqui que a gente vê a realidade acontecer. O plano 6, que é o campo quântico, gera realidades que a gente vê aqui no plano 3. Enquanto que no plano mental a gente cria, de certo modo, bloqueios através da mente, no plano 3, em convergência, nós estamos vendo uma outra realidade. O que se cria, o que pode ser criado pelo plano 6 é visto no plano 3. E depois vem no plano 2,
que é o plano emocional, todos conhecemos, né? O plano emocional, ele também, no desdobramento, a gente reage de forma muito emocional, enquanto aqui nós somos, digamos assim, mais racionais. Nós trabalhamos com circuitos, onde são gerados os circuitos lógicos, para que a gente assimile uma nova realidade. Os circuitos, a gente pode em outro momento falar sobre o próprio cérebro. Os circuitos, para perceber uma nova realidade, eles são criados à medida que a gente desenvolve em nosso próprio cérebro essa capacidade. E este sistema de comunicação que está aqui tem esse objetivo, de criar circuitos lógicos para que nós tenhamos uma nova percepção em nossa vida. E aí, o plano 1, não é isso que a gente sabe que é a existência, ele passa a ser o plano 10, né? Agora nós somos 10, ou seja, nós somos um ser que mudou a percepção. Mas aqui, desse lado, nós vivemos a nossa existência, nós permanecemos desdobrados. Desse lado aqui está a nossa nova versão, a versão de uma pessoa que tem uma nova percepção da vida e passa a ter uma vida independente, que eu quero dizer no sentido de que você passa a ter os seus próprios comportamentos sem conviver com os 4 erros manifestados lá no plano 4, que são os 4 erros destacados por Hammer, que a gente já viu também sistematicamente. É claro que isso aqui não é um sistema mágico. À medida que nós tivermos a capacidade de fazer a derivação noturna e fazer com que a nossa mente tenha essa capacidade de assimilar este sistema de comunicação, sim, nós vamos ter essa capacidade de ter uma nova percepção. Portanto, como nós já vimos, a derivação noturna é a chave para que a gente comece todo esse processo. Os vídeos estão muito bem explicados em português e a gente só precisa seguir o roteiro que está lá. A lei do desdobramento do tempo, ela tem uma evolução muito grande. Quando nós entramos nesse sistema, que foi em 2013, no final de 2013 para cá, e nós já estamos em dezembro de 2015, nós vimos uma transformação muito grande da lei. E um novo observatório foi criado. Entretanto, esse novo observatório tem um significado que nós não vamos estudar agora. Nós vamos mostrar, mas nós vamos informar de que ele é apenas para ser visto. Se quisermos entender um pouco mais, vai ser exposto no próximo vídeo. Então, é importante vocês saberem que o novo observatório não invalida este observatório. Por quê? Porque esse observatório aqui, ele é muito pessoal e ele vai gerar melhoria dos circuitos lógicos para que você assimile melhor a própria lei do desdobramento do tempo e mais tarde, quando for reabilitada a metodologia, você praticar a metodologia com mais segurança. A gente explicou que o observatório é na verdade uma base para que você melhor pratique a metodologia. Então nós vamos mostrar o observatório apenas como uma ferramenta para ser vista. E mais tarde, em outro vídeo, nós vamos explicar. E por que nós estamos falando? Porque este observatório traz uma noção que está nos novos vídeos de Alexandre Cassato, de duplicidade inversa, né? Veja, o mesmo que nós temos aqui na parte de baixo do observatório, nós temos na parte de cima. Só que na parte de cima, nós chamamos isso aqui de identidade negativa. E negativa não tem um sentido ruim, é um sentido de pré-existência. Antes da nossa realidade existir, daqui para baixo, existe uma outra realidade acima, a identidade negativa. Então a nossa capacidade na lei do desdobramento do tempo é exatamente
o que nós devemos desenvolver é a capacidade de circular entre o nosso negativo e o positivo. Ou seja, é o que se chama de uma capacidade de resposta de via dupla. Nós estamos vivos, e se nós estamos vivos, nós temos que viver a nossa vida e temos que ter uma consciência vinda através do nosso inconsciente dessa realidade negativa. Não quero me aprofundar muito porque posso confundi-los. O observatório em si já gera muitas dúvidas e nós estamos colocando à disposição o e-mail que nós temos para responder todas as dúvidas que as pessoas quiserem. E como já dissemos, nós vamos preparar um kit de apoio à lógica global convergente, tá certo? Nós vamos criar inclusive um site com esse nome, Apoio Lógica Global Convergente, ou outro, ainda não está decidido. E este site vai ter um produto completo, e aí as pessoas que quiserem adquirir vão ter todos esses vídeos que estão aí de grátis, onde já estão todas as explicações, mas nós vamos trabalhar também o aprofundamento para quem quiser se especializar no cálculo, nas noções de coordenadas, até o aspecto do calendário, que também está sendo praticado. Vai ter uma série de produtos agregados a esse kit que nós estamos montando para todos vocês. Então, este vídeo em que a gente chega não vou dizer que chegamos ao ápice, porque a lei não tem ápice, mas ela tem um momento em que a gente pode chamar de largada. Daqui para frente, todos aqueles que acompanharam os vídeos em português que nós preparamos, todas as pessoas que acompanharam isso vão poder deslanchar a lei do desdobramento do tempo e a lógica global convergente e entender muito mais os vídeos que vêm por aí. Nós devemos lançar muitos outros. Vamos agora em janeiro para a Bolívia, o evento que vai ter de Alejandra Cassado, nos dias 23, 24 e 25 de 1 de 2016, na Bolívia. Nós estaremos lá e vamos trazer muito mais informações para os que estão acompanhando. E com certeza no final de janeiro ou começo de fevereiro vamos ter um novo vídeo para poder brindar a todos com esse conhecimento que vai transformar a educação, que vai transformar a sua vida pessoal, que vai transformar todo um contexto mundial, porque o mundo todo vai ser afetado por esse conhecimento. Obrigado por enquanto, eu espero que tenha sido muito esclarecedor este vídeo para todos vocês. Até breve.